Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 9 de julho de 2025, um dia depois da derrota do Fluminense para o Chelsea. Não teremos o Brasil na final do Mundial, ficou pelo caminho, quarto melhor, entre os 4 melhores times do mundo, nada mal para o Fluminense. Teremos nesta quarta-feira a definição do outro finalista que sai do jogo entre Real Madrid e PSG. Tudo isso, assunto para a gente comentar aqui. Já começo pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol, deixar o seu hype também e deixar a sua opinião. Diz aí o que você achou do desempenho do Fluminense, se você gostou, se tá bom, se não é, se foi o melhor dos brasileiros, né? Porque vai ter muita discussão aqui, todo mundo saiu com um troféuzinho para casa desse Mundial de Clubes e tá aqui para conversar sobre essa partida. Eduardo Massa, tudo bem, Massa? Tudo bom, tudo bom. Que essa resposta é fácil, né? Foi o melhor dos brasileiros na Copa, chegou na semifinal, então tem que ser, é o melhor. Mas seja o melhor time entre os 4 que foram. Isso. Né? Exatamente, mas na Copa foi o melhor. Porque tem o troféu venci o Chelsea, tem o troféu venci o PSG, tem o troféu... todo mundo saiu ali como fui mais longe, todo mundo saindo com alguma coisinha para comemorar. Eu acho que é uma questão de contexto também, e esse é o grande problema, né, que a gente tem de discussão de Copa. Copa é muito do cruzamento que você vai pegar, pode ser um cruzamento mais fácil, um cruzamento mais difícil, é mérito, passou, não se discute. Né? Mas para a discussão do VAR, que eu acho que esse que é o grande detalhe aqui, para a discussão do VAR, cada um vai usar o seu argumento para defender. Eu vou começar aqui a falar da partida de ontem, né? Vamos falar especificamente desse jogo da vitória, né? Da equipe do Chelsea, desculpa aqui, estava procurando aqui colocar direitinho aqui, do Chelsea sobre o Fluminense, a vitória por 2-0, a lei do ex apareceu, isso era muito claro. E o que você achou dessa partida do Fluminense e também do Chelsea? Primeiro é curioso isso, né? O Chelsea começa o Mundial de uma forma, já se reforça para o Mundial com o Delap, que foi um acréscimo positivo ali para o ataque, para a forma de jogar do time, do Enzo Maresca. E depois, no meio da competição, contrata o João Pedro, né? Que vem da base do Fluminense, já faz tempo que ele deixou o Fluminense, né? Mas é um jogador de outro patamar, e nós falamos isso ontem. O João Pedro dá outro patamar ao Chelsea. Acho que o Chelsea, se tivesse lá com o Nicolas Jackson no ataque, né, ficou claro para mim ontem, quando o Maresca já começa a poupar ali para a final, né, vamos ser sinceros, ele começa já no meio do jogo poupar os jogadores porque estava decidido, muito controlado. E ele coloca o Nicolas Jackson em campo, com o Fluminense todo aberto, já tentando ali um milagre de um empate, né? E ele teve muito espaço. O melhor do Nicolas Jackson é ter espaço, é força física e velocidade, e mesmo assim ele não consegue nem machucar ali o Fluminense. Mesmo quando ganhou no corpo uma dividida ali, saiu livre, ele conseguiu chutar para fora, né? Para a rede pelo lado de fora. Então, ali uma mudança de patamar muito grande. O João Pedro já as 2 chances que teve, mas não teve nem... foi aqueles chutes indefensáveis. Batida, né? Que batida bonita, né? Que chute bonito. O segundo gol, o Everaldo teve a mesma oportunidade 1 minuto antes. E a diferença de qualidade fica evidente, né? Então, por isso que o Chelsea passa e o Fluminense não. A diferença de qualidade é evidente. O Fluminense, dessa vez, não conseguiu fazer uma partida tão boa taticamente. Eu acho que foi um erro grande e previsível do Renato Gaúcho ter escalado o Thiago Santos e um esquema com 3 zagueiros. Né? Eu falava até ontem que eu achava que o jogo do Fluminense eu não via muito como encaixar com o do Chelsea. Por isso eu achava esse jogo mais difícil, que às vezes não tem só a ver com qualidade dos jogadores, né? Tem a ver também com um time, às vezes é antítese do outro, né? Você via, por exemplo, a Inter de Milão contra o Barcelona. A Inter de Milão era o time que tinha as melhores ferramentas para eliminar aquele Barcelona. Ele sabia como jogar no contra-ataque vindo de trás, não com uma referência fixa. Então, ontem foi um pouco isso. O Fluminense não encaixou como encaixou contra a Inter de Milão, não fez um jogo igual como foi contra o Al Hilal, e ficou um pouco sem saber como sair daquilo. E aí o João Pedro castigou.
né? Porque se não tivesse castigado, talvez o Fluminense ainda conseguisse reagir. O Fluminense teve no primeiro tempo um pênalti que para mim foi mal anulado, daquelas situações ali bem estranhas, né? Se fosse o inverso, eu duvido que ele anularia aquele pênalti. Teve um gol que foi salvo pelo Cucurella em cima da linha. Então, mesmo sendo dominado, né? Porque vamos deixar claro, o Fluminense era pior na partida nesses momentos. O Fluminense conseguiu encontrar força para atacar e reagir, né? Mas aí vem aquela questão da qualidade, né? O João Pedro estava lá e encaçapou e o Fluminense não conseguiu, né? Eu queria puxar até esse assunto do pênalti, né? Porque eu acho que o pênalti ele é bastante um divisor de águas. Acho que o empate, né? O pênalti não é gol, mas ali a chance é grande de você empatar o jogo. E o que eu fico na dúvida com relação a esse pênalti, na hora eu fui para as redes sociais e eu falei que para mim não faz sentido anular. Não tem nada naquela imagem, no replay, o VAR não me mostra nada de novo que me fizesse anular aquela marcação. A bola bate no braço, o braço não está colado ao corpo, o braço, mas ele é um movimento natural, ele não está com o braço aumentando a área. Invariavelmente ele está, porque ele não está grudado no corpo. É um movimento natural? Mas esse pênalti acontece várias vezes durante o jogo e foi muito discutido sobre isso, né, por muito tempo. O pessoal falou assim, mas é um pênalti à brasileira, é um pênalti de Brasileirão. Então a gente tem aí dois problemas. Primeiro, entender que o brasileiro tem outra regra. O Campeonato Brasileiro tem uma regra diferente do que o resto do mundo, né? Fica bem claro. Segundo ponto, esse pênalti acontece muito na Premier League também, né? Porque o movimento natural ele vai muito além dessa questão do braço um pouquinho aberto. Essa questão do movimento do corpo, às vezes o jogador está correndo e ele está com o braço aqui na frente, a bola bate na mão. É pênalti, é movimento natural, mas é pênalti. E não é sem motivo que os defensores geralmente têm ficado parados e colocado a mão para trás, justamente para evitar esse tipo de ação. Então, para mim, se o pênalti foi marcado, eu não vejo imagem que mostre o contrário. Até achei que a imagem quisesse mostrar que tinha batido na coxa antes e depois batido na mão. Aí sim, anulava o pênalti. Mas, para mim, agora vou anotar todo mundo que falou. Também. Foi o que eu pensei também. Eu pensei, deve ter batido na coxa e subiu, mas não aconteceu. Eu acho que a questão do movimento natural é que a bola não bate no braço dele e para. Ele ainda dá um tapa para trás, assim, né? Ele deve ter sido no susto, eu não acredito que ele queria cortar a bola, mas a bola vem até tirar. E ele ainda joga ela para trás, então foi um movimento ainda contínuo, não foi só esbarrou e continuou. Eu entendo a não marcação, mas assim, na França, o juiz é francês, né? O árbitro é francês, se não me engano. Eu li já no L'Equipe e todo mundo acha que foi pênalti. Eu li na Espanha, todo mundo acha que foi pênalti. Na Inglaterra, as pessoas acham que foi pênalti. Eu acho que não tem muito... É aquele lance assim, limite trophy, mas foi pênalti, né? Eu só acho que não mudaria tanto o jogo. A gente nunca sabe, né? Mas eu acho que o Fluminense ainda teve chance de mudar a história desse jogo e aí bateu na própria limitação, né? E a limitação não é só a limitação do time, é a limitação do elenco, né? O Fluminense, enquanto o Chelsea, durante o Mundial, ganhou João Pedro e aumentou o patamar, o Fluminense jogou sem o Martinelli, jogou sem o Samuel Xavier, que estava com problemas musculares, e jogou sem o Freitas, que não é um craque exatamente, mas nesse sistema de 3 zagueiros faz muita diferença, porque o Thiago Santos, além de não ter qualidade para sair jogando, ele não gosta tanto de sair jogando, quando sai carregando a bola, não é no passe, né? E ele estava torto, né? Ele estava torto ali na esquerda. A ideia desse 3-5-2 ou 5-3-2 do Fluminense é o quê? É você dar mais liberdade para os alas e você tem que subir com um dos zagueiros, né, para armar o jogo. Então o Freitas subia, o Inácio subia, o Thiago Santos não conseguia fazer isso. Então o Fluminense ficou muito previsível e com uma dificuldade muito grande na saída de bola, que o Chelsea sabe explorar muito bem, né? O Chelsea faz isso muito bem. O Chelsea é um time muito... É o contrário do Fluminense. É um time muito, muito jovem.
né? Se eu não me engano, Sim. acho que não tem nenhum jogador acima dos 27 anos. É um time muito jovem. Então, o Enzo, que deveria ter recebido uns 5 cartões durante a partida, né? Que eu acho que Também, foi, para mim, foi mais assim. A atuação do árbitro foi pior nesse sentido do que na não marcação do pênalti, que o Enzo, com 10 segundos de jogo, ele estava pedindo amarelo, né? E não recebeu, era uma coisa assim, ele estava fora do tom do resto, né? O Caicedo, por exemplo, sempre muito duro, ganhou fisicamente do Arias, o que é uma coisa muito difícil, mas sempre leal, sempre na bola. O Enzo não, o Enzo estava o tempo inteiro pedindo, eu quero tomar amarelo, e ainda reclamava, e não recebia amarelo nem por reclamação, nem pelas pancadas que davam, né? Então, o Enzo foi o único que saiu ali um pouco da linha, né? Eu acho que o jogo foi muito condicionado por isso. Enquanto o Chelsea tem um elenco que é um elenco de um time milionário, milionário no caso, que contrata no meio da competição um jogador de 60 milhões, um jogador formado do Fluminense, né? Ou seja, o Fluminense não consegue contar com seus melhores jogadores, o Chelsea consegue contar com o jogador que quiser do Fluminense, basicamente é isso. E eles têm, o Fluminense não, o Fluminense pecou ali, e pecou também agora a escolha do Renato Gaúcho, a gente tem que elogiar muito do que ele fez, mas para esse jogo ele não sabia como fazer. Eu acho que ele preparou um jogo pensando num Chelsea, que foi um Chelsea do passado recente, mas que todo mundo já viu que o Enzo Maresca está mudando isso, né? Ele está tentando mudar com o Delap, que não tem um grande patamar, mas já muda a forma como o Chelsea consegue lidar com esse bloco baixo, né? E com o João Pedro é outro patamar de jogador. É um jogador que consegue dar presença de área, consegue sair, puxar a marcação e ainda se movimenta pelos lados. É um jogador e ainda defendia, né? Porque ele estava lá para também cortar de cabeça 1 minuto depois de fazer o gol. Estava lá na defesa cortando de cabeça. Então é um jogador diferenciado e um Chelsea diferente. E o Renato Gaúcho preparou um jogo para um Chelsea que já não existe mais. Ele não poderia ter apostado no Thiago Santos, todo mundo sabia disso, né? Guga e Thiago Santos, para mim, são 2 erros bem grandes. Eu acho que o Guga não é um erro por um motivo simples. O Fluminense não tinha o que fazer. Aí vem a limitação do elenco. Quem o Fluminense tem para ali? É o Guga. O Guga normalmente cumpre, não é um jogador. É um jogador que normalmente cumpre ou defensivamente ou ofensivamente. Ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um jogador que não tem tanta velocidade assim, nem tanta intensidade para correr o tempo inteiro, né? Não tem o físico tão privilegiado para fazer esse vai e volta. Mas o Thiago Santos não. O Thiago Santos foi uma escolha, né? O Guga foi a falta de opção. O Thiago Santos foi uma escolha por manter os 3 zagueiros, e foi uma escolha por ter esse Thiago Santos que não ia, todo mundo sabia que ia cair ali a qualidade, você botar um cara que não está acostumado a jogar ali pela esquerda, que não tem a qualidade de passe muito boa. Ele até cumpre fisicamente, eu não sou o maior crítico do Thiago Santos, não. Como zagueiro, assim, ele consegue cumprir bem, porque ele é bom pelo alto, ele tem força física, ele até consegue cumprir bem, mas não para esse patamar de partida, né? E não para esse sistema em que você vai botar um meio-campo que não tem criatividade, que é muito físico, e tem ali alguma infiltração, mas não tem criatividade, você vai precisar infiltrar alguém, vai ter que jogar com o René e o Guga não consegue subir. E aí ainda tem o Thiago Santos que não consegue sair jogando com qualidade. Ficou muito previsível, e aí foi isso que condicionou muito o jogo do Fluminense, né? O jogo do Fluminense ficou condicionado por essa dificuldade de sair, depois apostava na bola longa para o Cano, que é um erro que era cometido desde a época do Fernando Diniz. Não tem como fazer bola longa para o Cano, ele não vai ganhar uma, né? Ele tem metade do tamanho dos zagueiros do Chelsea, né? Então não tem como, ele não vai ganhar, né? O Arias ainda ganha uma ou outra porque ele retém muito a bola, é muito forte, mas também não é assim tão alto, né? A entrada do Everaldo depois muda um pouco isso, né? O que o Everaldo traz de bom. Mas é aquilo, a qualidade também na hora de finalizar. Tentou uma bicicleta no finalzinho do jogo ali.
Acertou um field goal lá no MetLife Stadium, né? Acertou lá no alto. O que eu ia falar até que com relação, muito se discutiu, né? Dessa capacidade que falaram da injustiça de se inscrever o jogador do meio, né? Na hora de ir. O Chelsea trouxe o João Pedro. Quando é a Libertadores que pode escrever entre a fase de grupos e o mata-mata e os brasileiros vão lá e contratam todo mundo, aí tá tudo bem. Então eu não vou entrar nessa. Eu acho que é diferente de Copa do Mundo, é um outro tipo de torneio. Isso acontece na Champions League, isso acontece no campeonato, na Copa Libertadores. Então, eu sinceridade, não vou trazer essa coisa. E, claro, quem pode mais, né, chora menos isso. E vai colocar, né? Estava previsto, né? Todo mundo sabia. É. Aí a questão Aliás, é uma questão quem que não sabia, aí fica mais clara a questão financeira. É óbvio, eles não contrataram o João Pedro pensando no Mundial. Eles anteciparam essa contratação para o Mundial, porque o João Pedro estava bem fisicamente, estava treinando, então estava bem fisicamente, podia entrar para o Mundial e mostrou que realmente está no outro patamar. E outra coisa, né, Massa? Quem não pensou nisso foi a CBF, porque mesmo que o Fluminense tivesse contratado o Messi para jogar, não poderia pôr porque não estava aberta a janela do Campeonato Brasileiro. Então, no futebol brasileiro, não podia inscrever e, consequentemente, não poderia jogar no Mundial. Então, esse é o ponto, né? Na Inglaterra já podia e por isso que se inscreveu e o João Pedro jogou. Então, parabéns para a CBF aqui, porque não prestou atenção para ajudar os seus companheiros, os times que estavam disputando o Mundial, mas ela acreditava o tempo inteiro. Você citou um ponto interessante, que é sobre o Fluminense ter algumas variações, né? Sair desse Mundial com variações de escalação, né? Então, vamos falar aqui, eu queria falar agora os pontos positivos dessa participação do Fluminense no Mundial, porque o Fluminense foi o time que foi mais longe entre os brasileiros, então já tem aquela primeira questão, que é a financeira. Para o Fluminense, esse dinheiro pode fazer muita, muita diferença, embora parece que para ir segundo o presidente do Fluminense, entre 35% a 40% do valor total. 30% dos Estados Unidos, 10% do Brasil, e aí são 10% em cima do que já tirou desses 30%, então caiu um pouquinho, mas uns 35% é isso aí. Né? O Trump ganhou uma graninha boa do Fluminense. É curioso isso, né? Mas pelo jeito todo mundo já sabia disso, obviamente o alarde é para um valor que é irreal, né? O Fluminense não vai ganhar aquilo, mas mesmo assim faz muita diferença, né? Muita diferença. Agora é saber se o Fluminense vai saber gerir isso, eu duvido, porque os clubes brasileiros raramente conseguem gerir bem isso. O Fluminense contratou para o Mundial, enquanto o Chelsea contratou o João Pedro, o Fluminense contratou o Soteldo, né? Entrou bem ontem, entrou muito bem o Soteldo. Não é mau jogador, mas a gente sabe que vem com vários problemas juntos, né? Então esse dinheiro vai fazer diferença. Se o Fluminense conseguisse tirar uma partezinha desse dinheiro e investir no elenco, e outra parte para pagar dívidas, né? Porque os clubes têm que começar a zerar dívidas. Eu acho que o Fluminense saía muito mais forte também desse Mundial, né? Porque o Fluminense precisa de um centroavante. É o que mais precisa, tá? Por quê? Porque o Cano infelizmente, o Cano é um jogador de alto nível, mas ele não ajuda muito mais saindo da área, tanto é que o primeiro gol vem de uma falha dele, né? E ele se atrapalha com a bola, ele sai muito da área e tem cometido muitos erros, porque já não é mais o mesmo jogador, e dentro da área ele já não consegue mais tanto, entendeu? Ele não consegue, ele não dá mais aquele retorno que dava 2 anos atrás. Ano passado já foi difícil, esse ano ele melhorou um pouco, mas não vai ficar mais novo. Então o Fluminense chegou a hora de pensar assim, olha, Cano não dá mais. O Everaldo é um patamar abaixo de um time que quer lutar por posições pelo um G6 ali, né? No brasileiro. E pela Copa Sul-Americana. O Everaldo é um jogador esforçado, cresceu durante esse Mundial, inclusive, né? Ontem chutou. Já é uma evolução, né? Chutou, tentou até a bicicleta, ele não vinha nem chutando, né? Então, funcionou os pedidos para ele chutar. Eu acho que ele pode ser útil, mas ele não pode ser o camisa 9, ele não pode ser o titular do Fluminense, né? Então, eu acho que é isso. E o resto é pagar dívida, porque o Fluminense precisa pagar dívida e ganhou aí uma bolada que não vai cair do céu mais, entendeu? É um dinheiro que cai do céu para o Fluminense, renegocia dívidas, porque aí você, além de abater o valor,
diminui também, né, a dívida. O cara, você fala assim, eu vou pagar, o cara dá desconto, né? Sim. Eu tenho uma grana aqui, eu quero pagar. Se você receber É. agora, ou então a gente pode pagar daqui 200 anos. E aí o cara fala, então um pouquinho menos eu topo, né? Nisso o presidente do Fluminense costuma ser bom, porque ele está acostumado a negociar esse tipo de dívida. Então vamos lá, vamos aos pontos positivos, né? Primeiro, sistemas novos de jogo. O Fluminense começou surpreendendo o Borussia Dortmund com um meio-campo reforçado com Hércules, Nonato e Martinelli, né? E com Canóbio ali, que é um jogador que participava, transformava num 4-5-1 ali, praticamente. O Ares retornava do lado, o Canóbio do outro, e o Canóbio muito mais participativo na defesa do que o Ares, dando mais liberdade para o Ares. Então, esse sistema tornou o Fluminense um time muito competitivo, né? Por quê? Porque explora o que o Fluminense tem de melhor também, que é dar mais espaço para o Ares e muita intensidade. O Hércules é um jogador muito intenso e que cresceu muito e que chega na área. O Martinelli é um jogador que chega também, um pouco menos que o Hércules, mas consegue quebrar barreiras, é um jogador que também vai ser até difícil para o Fluminense manter ele, essa que é a verdade. E o Nonato, que é o tipo de jogador que funciona no Fluminense, porque ele não se destaca em nada, mas ele faz todo direitinho, vamos dizer assim. Ele consegue marcar sob pressão lá em cima, aumenta a pressão na saída de bola, e consegue finalizar, consegue manter ali a bola no pé. Então, essa é uma formação bem interessante para o Fluminense. O Everaldo dá essa capacidade de o Fluminense não tem a mesma criatividade, mas eu consigo fazer a bola longa quando é preciso, né? Então, esse foi uma formação muito boa, e aqui é interessante, porque aqui a gente tem o Ganso barrado. O Ganso foi praticamente barrado do Fluminense nesse Mundial de Clubes. E eu acho que é uma coisa que não só o Fluminense, mas o Flamengo também. O Palmeiras acho que já tinha um pouco essa ideia, o Abel Ferreira. Percebem que certo tipo de jogador só funciona em certo tipo de jogo, ou se você tiver um jogador com menor intensidade, vamos dizer no Flamengo Arrascaeta, você vai ter que dar liberdade para ele e outros vão se sacrificar. Não dá para se sacrificar por 2, 3 que não competem tanto. Por exemplo, Pedro, Arrascaeta, e fica ali mais complicado. Para alguns jogos em que o Fluminense vai dominar ou que o Flamengo vai dominar, que é mais fácil nesse caso, você vai funcionar, mas para a maior parte dos jogos competitivos mesmo, de forças mais iguais, vai ser difícil. O Fluminense sofreu quando teve o Ganso contra o Hussein Hyundai. Por quê? Porque perdeu muito meio campo, né? O Ganso tem uma qualidade no passe que pode ser útil em certos momentos, né? Em controle de bola, mas perde muito em termos de marcação, intensidade, capacidade de pressionar, perde muito, né? Então essa formação é interessante. E a segunda foi a contra a Inter de Milão, que foi mantida nos jogos seguintes, né? E que eu acho que foi o erro, por ela ter dado muito certo, ele acabou por cometer esse erro contra o Chelsea, que é esse 3-5-2, né? Ou 5-3-2, né? Funciona mais com o Samuel Xavier, que é um lateral muito bom lá na frente, que consegue tanto entrar por dentro quanto por fora, chutar e tal. Funciona muito bem. E com esses dois zagueiros, Inácio e o Freitas. Por quê? Porque o Freitas é canhoto, ele gosta de carregar a bola e tem um passe que ele arrisca às vezes muito. Quando joga com uma linha de 4, às vezes ele compromete, né? Porque ele não tem tanta qualidade assim, né? Mas nesse 3-5-2, o que acontece? O Thiago Silva vira ali um líbero praticamente, então o Freitas pode arriscar mais, pode subir mais, e formam ali triangulações com o René, com o Martinelli, no outro lado com o Hércules, nesse caso jogou o Nonato, mas o Hércules entrou também muito bem, e o Ares consegue flutuar, que nem ele fazia muito com o Diniz, né? Tem mais liberdade ali para flutuar. Então isso é muito interessante. Eu acho que o Fluminense encontrou ali um modo de jogo que torna muito competitivo e dá muita variação e explora muito do que o Fluminense tem de melhor, que são o quê? Martinelli, Nonato, Hércules, jogadores que são capazes de se infiltrar, não são exatamente um cabeça de área fixo, que o Bernal faz esse papel, né?
e são capazes de quebrar linhas e aparecerem na área como um elemento surpresa, né? Principalmente nesse caso o Hércules, que novamente cresceu muito, era um jogador que começou muito criticado no Fluminense, e deixa o Arias mais livre para criar, ainda mais sem o Ganso, né? O Ganso pode entrar aí, mas aí o Ganso, para mim, entraria mais com Arias, né, no lugar do Arias, do que no lugar de um desses meio-campos. Por quê? Porque senão o Fluminense perde novamente muita intensidade. Em alguns jogos que o Fluminense vai dominar, mete o Ganso lá, pode meter o Ganso no lugar de um Nonato, por exemplo, né, ou do Martinelli, ou do Hércules, seja lá quem for jogar naquele, ou do Bernal mesmo, que é o mais fraco deles, né, tecnicamente. Então, dá para fazer isso, mas não todo jogo, né? Então, o Fluminense ganha dinheiro, o Fluminense ganha confiança, o Fluminense ganha modelos de jogo diferentes e eu acho que volta mais forte. O que pode mudar negativamente é a preocupação de perder jogadores. O Arias é um dos melhores jogadores desse Mundial de Clubes, que certamente vai ser visado no mercado, e ainda tem outros jogadores, como o Martinelli, que são jogadores que há tempos já se destacam no Fluminense e que talvez não sejam como o Arias em termos de ter poder ir para um patamar maior de cara, mas ele é novo, né? Então ele às vezes tem até um mercado diferente ali. Essas são as preocupações. E eu acho que, na verdade, todos os brasileiros, vamos expandir aqui para os brasileiros, não tem nada nada de... O Mundial foi bom para os brasileiros. Sim. O Mundial foi bom para os brasileiros. Né? Mesmo o Flamengo, que se despediu mais cedo, e o Botafogo, que se despediu de forma chata ali para o Palmeiras, o Botafogo foi um time que ganhou do PSG, e mais que o troféu, é aquela confiança que dá, né? Sim. Dá para enfrentar, né? Na situação correta, acho que não dá para ganhar um campeonato. Se o PSG jogasse o Campeonato Brasileiro, ganhava o Campeonato Brasileiro, mas um jogo ou outro, né? Não ia passear, talvez, eu acho que até ia ser mais complicado do que jogar o Campeonato Francês se o PSG jogasse o campeonato. Isso, com certeza. Mais simples, o Chelsea, a Inter de Milão, o PSG, todos eles que perderam para brasileiros, ganhariam o Campeonato Brasileiro com alguma sobra, na minha opinião. Isso não dá nem para isso. Né? É outra realidade, estão no outro campeonato, ganhando outro dinheiro, por isso é óbvio também, é uma natação esse se aí fica mais complicado. Para a gente fechar aqui, hoje vai ter um jogo entre PSG e Real Madrid. Para mim, final antecipada. Eu quero ter lá o destaque que você pode conferir, inclusive, onde vai transmitir os jogos. A gente sabe como é que funciona tudo aqui, o nosso prognóstico sempre tem na nossa home. O palpite seco para você aqui. É um jogo fácil, né? Um jogo muito tranquilo de se prever. Eu falo desde o início, então vou manter aqui a minha coerência. Eu acho que o PSG é o melhor time do mundo. O PSG não tem ponto fraco. Então, eu acho que passa o PSG. O Real já não é um grande Real ainda, ainda está tentando se encaixar, mas já é um time bem perigoso, é um time que pode ganhar do PSG com certeza, né? Mas o PSG é melhor e para mim passa. Mesmo sem... aqui tem uma questão, né? Sem o Pacho. Sim, tá fora o seu Hernandes também? O Hernandes não faz falta nenhuma, né? Na verdade, nenhuma. O Hernandes é tipo o Guga do PSG, né? O que eles têm lá. A cota. Eles poderiam ter melhor. Eles poderiam ter coisa melhor para colocar, mas não tem no momento, né? Então, vá lá. Mas essa é uma oportunidade boa de ver o Beraldo também, né? A gente quer ver um pouquinho mais do Beraldo jogar. Acho que vai ser interessante olhar essa dupla aí, o Beraldo com o Marquinhos. O Beraldo tem muito potencial, mas ele também ainda é muito inseguro. Cai muito a qualidade em relação ao Pacho, embora eu acho que o Beraldo tem potencial para ser top de linha, mas ainda não é. Ele ainda é um jogador que falha muito, ainda comete muitos erros, tá? Vamos ver, mas eu também fico curioso se vai cair ali a qualidade da defesa, que o PSG às vezes se expõe. E esse Real Madrid, é interessante ver o Arda Güler crescendo, porque é um jogador que eu acho que tem um potencial enorme também. Eu acho que o Gonçalo Garcia é mais aquele... Deve começar, inclusive. O típico bagre com sorte, né? Estão falando que ele é o Raul, eu não acho que ele é o Raul, não. Eu acho que ele é um jogador bom, mas eu acho que ele não tem esse nível do Real Madrid, mas pode ser útil, né? E o Arnold, o Trent Alexander-Arnold, é um jogador que eu acho que está se adaptando muito bem
a esse sistema de jogo e vai crescer muito. Quem eu acho que vai sentir, e que tem sentido já, é o Vinícius Júnior, né? Já se fala dele reserva do Real Madrid até, porque a gente tá vendo essa escalação aí, quem fica no banco é o Mbappé, porque teve doente, teve muito mal, ainda não deve estar 100%, mas se for usar uma referência como o Gonçalo Garcia no meio, vai abrir novamente uma disputa entre Vini Júnior e Mbappé e não sei se o Xabi Alonso vai querer entrar nessa história de ter que encaixar os dois de qualquer jeito, mesmo que seja ruim para o coletivo, né? Eu acho que... Eu vou ficar com o Real Madrid, só pra gente discordar. Ontem você acertou o seu palpite, eu errei, né? Eu falei que o Fluminense ia passar, mas eu vou ficar com o Real Madrid porque eu vi até mais entrevistas, o pessoal falando da história de ganhar o primeiro torneio. Ganhar esse primeiro molde, eu acho que tá muito... O Mundial nesse modelo, né? Tá muito na cabeça do Real Madrid. E os caras, para mim, vão com tudo. Eu acho que o Mbappé entra no segundo tempo e vai estar com aquele sangue nos olhos também. Queria ter enfrentado na Champions League, né? O Arsenal impediu isso de acontecer. Eu gosto muito desse time do PSG. O Kvaratskhelia é sensacional. O Dembélé já voltando naquele jeito todo. Como o Nuno Mendes é muito bom jogador. Vitinha é um time que eu acho espetacular, mas aqui eu acho que o Real vai dar aquela... E o Courtois, né? Courtois, cara, que espetacular aquele finalzinho, aquela defesa que ele fez contra o Borussia. É um baita goleiro, não que o Donnarumma não seja, mas eu acho que eu tenho mais confiança no Courtois do que no Donnarumma. Vou ficar com uma vitória apertadinha no Real. Eu acho que são dois dos melhores, estão lá nos melhores do mundo, mas o Courtois em forma, porque ele teve momentos ruins, eu acho que ele tá ali no top 3, né? Eu acho que é um jogador realmente fenomenal. E o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid também é dessas equipes que está crescendo durante o campeonato, mas ainda tem ali umas falhas que ainda não sabe como resolver, que o Xabi Alonso está mudando muita coisa, tá? E por isso eu aposto mais no PSG, mas é óbvio que aqui para mim é tipo 55-45, é um jogo muito duro, o Real cresce muito nessas competições e o Real tem um estilo de jogo que pode dar muito problema pro PSG sim, porque eles alargam muito o campo com o Xabi Alonso e são muito verticais, né? E o Real é aquilo, o Real tem uma chance, faz, né? O PSG precisa criar mais, o PSG precisa criar mais para conseguir um gol, porque eles não têm um finalizador assim nato, né? Agora só vou discordar de uma coisa aqui, todo mundo acha que o campeão sai do PSG Real, e eu concordo que o favorito é esse. Mas o Chelsea cresceu durante esse Mundial, tá? Eu acho que o Chelsea que começou o Mundial era um Chelsea que ninguém acreditava muito, e hoje o Chelsea é um Chelsea diferente, e é um Chelsea que tá muito... Eu acho que tá naquele momento em que as coisas se encaixaram, e um momento bom. Eu acho que a temporada do Chelsea vai ser boa, e o JP foi uma grande contratação, né? Essa você guarda para amanhã, na cara do gol. Aí a gente discute mais, já com a final definida, tá? Mas você guarda essa, porque aí amanhã, aqui no YouTube do Gol, vai ter o Na Cara do Gol, nosso podcast. A gente vai formar a seleção do campeonato e vai discutir também a decisão. Chelsea já está classificado. Teremos o vencedor de PSG Real Madrid hoje às 4 da tarde, no horário de Brasília. Você confere tudo também no gol.com.br. Massa, obrigado. Até amanhã, então. Um abraço. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e aquele abraço.